Um presságio? Um aviso? Um sinal? Um túnel do tempo para outra dimensão? Ou a chegada de alienígenas? Rabinos judeus dizem acreditar na visita de extraterrestres. O Papa Francisco disse que a Igreja Católica está pronta para batizá-los. Será que existe vida fora da Terra? Será que existem civilizações extraterrestres? O que a Bíblia diz a respeito? Recentemente, um misterioso espiral apareceu no céu do Havaí. Primeiro, um pequeno ponto cruzou o céu. Em seguida, tomou a forma de um redemoinho e logo depois se transformou em uma espécie de portal. Segundo especialistas, não era uma galáxia distante e nem um disco voador. Eles argumentam que o fenômeno estaria ligado ao lançamento de um satélite da SpaceX feito no mesmo dia. Mas essa explicação não convenceu muita gente, inclusive a mim. Eu acredito que isso é algo muito maior e muito mais complexo do que apenas lançamento de foguetes. Alguns anos atrás, um evento semelhante já havia acontecido na Noruega. A aparição de uma luz misteriosa causou uma busca mundial. Diante de vários sinais, como uma falsa ressurreição e fogo caindo do céu, o anticristo também irá fingir uma epifania para enganar as nações da terra. Sabemos que o maligno está sempre tentando imitar o Senhor, e ele também vai imitar essa epifania. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, esse resplendor da glória de Deus é o próprio Filho. Sim, o que o profeta Ezequiel está vendo aqui é o Senhor Jesus em uma teofania. Quando o Eterno ele vai se relacionar com as criaturas, ele se apresenta numa forma e numa medida para que anjos e homens possam contemplá-lo. Só que quando ele faz isso, ele viaja em um carro-trono. Enquanto que o Papai Noel, em sua farsa, tem um trenó e viaja puxado por renas, o Eterno tem um trono que é puxado por querubins, pelo qual ele viaja sobre o universo, que é onde ele convoca os anjos nas reuniões do Sinédrio Celestial. Esse Sinédrio é o mesmo de Jó 1, 2, Salmo 82, Salmo 89, 1 Reis 22. Quando o Senhor ele vai fazer essas reuniões solenes, ele convoca os anjos nessa carruagem real. Segundo a própria Escritura, esses querubins têm a voz como o som de muitas águas, que só no tatalar das suas vozes faziam os céus estremecerem. A voz desses querubins era como o barulho da voz do Deus Todo-Poderoso. Só uma observação: querubins não são anjos, querubins são criaturas, são seres viventes. E é assim que Deus se apresenta interagindo. Podemos ler também Salmo 18, Cântico 10. Cavalgou sobre um querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Observa que o Senhor ele interage voando sobre os querubins, cavalgando sobre essa carruagem, sobre esse carro-trono puxado por querubins. É assim que o Senhor se interage, é assim que ele se apresenta para as criaturas. Da mesma forma, o anticristo vai fingir uma falsa epifania de glória para enganar as nações. O diabo ele é um querubim caído e ele entende muito bem sobre o assunto. Quando o Senhor Jesus voltar em sua glória e for entronizado dentro do Santo dos Santos no tempo do milênio, ele virá com essa mesma epifania em que o salmista está vendo, em que o profeta Ezequiel está relatando e diversas outras partes da Escritura. Ele vem sustentado por querubins poderosos para se assentar no santuário, no templo do milênio. No tempo do fim, o falso Messias também virá, porém carregado por criaturas demoníacas, fingindo que vem do céu. Daniel 9:27 vai trazer uma revelação para nós. E ele firmará aliança com muitos por uma semana,
E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Perceba que o Senhor, ele vem voando, cavalgando sobre querubins, sobre as asas do vento ele vem. Assim como o Senhor vem em glória, cavalgando sobre querubins e voando sobre as asas do vento, o anticristo virá, mas não nas asas do vento, não cavalgando sobre querubim, ele virá sobre as asas da abominação. A palavra abominação na Bíblia, ela conota duas coisas: ídolos e demônios. Sabemos que esses ídolos mudos e mortos não podem carregá-los. Logo, os espíritos imundos podem. Assim como os querubins puxam o trono de Deus, o anticristo vai fingir uma epifania descensional, descendo, puxado por criaturas aladas, com esplendor falso, entrando como Messias no templo em Jerusalém e se assentando lá dentro como se fosse o próprio Deus. Fingindo essa falsa epifania, os judeus vão acreditar que ele é o Messias vindo na sua Shekhinah. E é nesse ponto aqui que nos leva a entender que, se as rodas girantes e os querubins puxam o verdadeiro trono de Deus, por que você acha que Hollywood tem falado tanto a respeito de discos voadores, OVNIs, seres que vêm do espaço para nos ajudar a evoluir? Esses OVNIs ou aliens, na verdade, são demônios. E esse fenômeno vai aumentar cada vez mais, porque o anticristo está sendo aguardado pela nova era, misturado com a ufologia. E ele será o líder desses demônios em forma de aliens e seres que descem do céu. As coisas estão caminhando para algo muito sério. O Papa Francisco disse que a Igreja Católica está pronta para batizar os extraterrestres e torná-los membros. Os rabinos judeus dizem acreditar na possibilidade dessas visitas. A NASA já fala que não é segredo que existe vida fora do planeta Terra. O Vale do Amanhecer já está fundindo espiritualismo com ufologia. O francês Jacques Vallée, que é uma das maiores autoridades do mundo no assunto de ufologia, sobre OVNIs e aliens, ele que estudou o assunto a fundo por décadas, desde contato imediato a primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, ele chegou a dizer o seguinte: como um agnóstico, eu não sei se Deus existe, mas eu não tenho dúvidas que os demônios existem. E ele fez uma afirmação que parece até transcender o raciocínio e a lógica de muitas pessoas. Ele disse que esses aliens, esses OVNIs, eles não vêm do espaço, mas parece que eles estão vizinhos a nós, mas em outra dimensão. Esses são seres dissimulados que fingem ser o que não são. E os fenômenos de abdução que eles fazem são muito parecidos com possessões demoníacas dos deuses primitivos. Temos também um relato do irmão Bill Shinobi, que escreveu um livro chamado Lúcifer Destronado. Ele que foi satanista, sacerdote da igreja de Satanás, guru da Wicca, feiticeiro, médium, maçom, grau 33 no rito americano e grau 92 no rito primitivo de Mêphis e Mizraim. E depois ele se tornou vampiro. Depois de tudo isso, o Senhor salvou ele. Ele narra em uma de suas experiências que antes de virar vampiro, quando você chega no nível dos ritos de Mêphis e Mizraim, você tem que escolher ou virar vampiro ou virar lobisomem. E antes dele virar vampiro, porque ele decidiu virar vampiro e não lobisomem, em alguma noite antes, ele é arrebatado em uma espécie de projeção astral e, segundo ele vai para um lugar, parece ser a lua de Saturno, e lá dentro ele encontra outras pessoas, dentro dessa projeção astral, reunidos para um culto negro. Nesse lugar, na frente dele tem uma mesa em forma de um pentagrama, deitam ele nu sobre uma mesa e ali começa a chegar algumas pessoas encapuzadas. E quando ele olha para o lado, ele vê um trono negro desocupado. E enquanto ele está olhando para esse trono negro, ele vê por cima como se fosse uma luz em formato de movimento, e à medida que ela começa a se movimentar, ele começa a olhar e começa a aparecer no meio dessas luzes 4 rostos. E ele mesmo declara: eu vi o rosto de Satanás, que está entronizado em Saturno.
Isso não deve parecer estranho a nós, porque segundo a própria Bíblia, o lugar de habitação de Satanás é no espaço sideral. É para isso que nós estamos caminhando. É nesse sentido que o anticristo está sendo aguardado. O que estamos vendo e vivenciando não são o que as declarações oficiais estão dizendo. Eu acredito fielmente que isso são portais dimensionais onde os seres espirituais estão transitando. Basta você olhar para algumas regiões, aqui mesmo no Brasil, e você talvez não saiba, mas existem muitos portais dimensionais aqui, como nas Cataratas do Iguaçu, na Gruta Azul, na Garganta do Diabo. Isso são poços dimensionais por onde seres espirituais se transitam. Falarei mais sobre isso num outro vídeo, mas os verdadeiros cristãos não serão enganados. É por isso que esse vídeo está chegando até você para te alertar. Agora, dobre a sua atenção para o que eu vou te falar. O espiritual sempre vai usar o físico para operar ou para operacionalizar. Estamos em um momento geopolítico extremamente delicado. No dia 3 de fevereiro, o mundo foi surpreendido com a notícia de um balão chinês sobrevoando o espaço aéreo americano. Segundo o governo chinês, tratou-se de um balão climático que desviou a rota e adentrou sobre o território americano. Mas nós já sabemos que, de fato, foi um balão de vigilância controlado à distância. Além disso, a região sobrevoada por este balão é exatamente onde fica localizado a base aérea de Montana, onde estão baseados os mísseis intercontinentais americanos. O balão foi abatido pelas forças aéreas dos Estados Unidos. Já na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, um OVNI foi localizado por um radar norte-americano quando sobrevoava o Alasca. Segundo os pilotos que o abateram, o objeto tinha um formato cilíndrico, diferente do balão chinês, que foi derrubado na costa da Carolina do Norte. Logo em seguida, no dia 11 de fevereiro, outro OVNI foi localizado, mas dessa vez no Canadá, o que também foi abatido por um míssil. Agora, tudo isso pode ser apenas a ponta do iceberg de uma terceira guerra mundial que já começou, mas ainda não foi declarada. Ou até mesmo uma nova espécie de guerra fria. Embora eu acredito que muito em breve vai acontecer uma intervenção desses seres ufológicos, inclusive pode ser em 2023, essas movimentações que têm acontecido entre China, Estados Unidos, Canadá e Alasca me parecem mais uma estratégia de guerra, tanto dos Estados Unidos quanto da China. O Estado chinês pode estar se preparando para um confronto militar no curto para médio prazo com os Estados Unidos. E se isso acontecer, com certeza terão conotações nucleares. Mas diante desses fenômenos que tem acontecido, algo me chamou a atenção nesta segunda-feira. Dia 13 de fevereiro, um objeto voador esférico foi registrado no céu do Amapá, aqui no Brasil. Mas diferente desses que os Estados Unidos abateram, que não aparenta ser extraterrestres, esse do Brasil nós não podemos dizer o mesmo. Veja a declaração do próprio meteorologista Jefferson Vilhena. Posso desconsiderar ser um balão meteorológico. Um balão meteorológico não brilha desse jeito e pode ser outra coisa. Observa que esse objeto parece ter dois anéis em volta dele e o que mais chama atenção é que ele está girando em uma velocidade fora do normal. Tem muito avistamento e eu não vou conseguir, obviamente, mostrar tudo para você nesse vídeo, mas com certeza algo espiritual está em plena atividade. E os indícios que a mídia e os governos estão dando é de que alguma coisa muito séria, muito em breve irá acontecer. Diante disso tudo, será que a mão invisível das sociedades secretas está mais uma vez manipulando a humanidade através de tecnologias alienígenas? Ou será que o que eles estão mostrando é apenas uma cortina de fumaça para esconder a verdade sobre os extraterrestres e o que de fato está para acontecer na Terra? Será que eles estão usando tudo isso para o projeto de arquitetura para a chegada do governo do anticristo, que muito em breve vai se manifestar, como eu já falei nesse vídeo? Será que uma terceira guerra mundial está prestes a acontecer e eles irão usar armas de energia direta para exterminar a humanidade de uma vez por todas? Se isso acontecer, será que haverá uma intervenção extraterrestre em meio a essa guerra para confundir o povo? Fala a sua opinião aqui nos comentários e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus.